Olá, eu sou o Arley, sou um dos fundadores da Cozinha Solidária Ana Facó. Eu sou a Helena, também sou uma das fundadoras também da Cozinha na Facol. Certo. Eu gostaria de perguntar para vocês, a primeira coisa é, qual é a relação de vocês com o Bom Jardim? Perfeito. Primeiramente, eu cheguei aqui em outubro de 2018. Daí pra cá, a gente começou mais ou menos em 2019 com a distribuição de cestas básicas aqui dentro do residencial, e também a gente integrava movimentos de luta por moradia. Tanto que esse residencial aqui também foi fruto de uma ocupação que foi realizada na rua Urucutuba, aqui também localizado no Grande Bom Jardim. Daí que surgiu o residencial Ana Facó, que foi a locação das famílias que estavam naquela ocupação. Aí a partir dali, logo Isso foi em qual ano, gente, a ocupação do Urucutu? 2016. 2016. E a entrega das casas, dos apartamentos da Ana Facó foi quando? 2018. Certo, 2 anos, né? 2 anos de muita luta. Aí, logo no ano posteriores, aí teve a dificuldade logo em 2020 com a pandemia. Aí a gente continuou aquele serviço de cestas básicas, distribuição aqui na comunidade, só que a gente com cestas básicas a gente não conseguia atender um número tão grande como se a gente fizesse o beneficiamento dessas cestas básicas. Que foi aí que surgiu a ideia da Cozinha Solidária, que a gente conseguiria alcançar um número de pessoas maiores em nível de alimentação, sendo que se a gente beneficiasse, já servisse uma sopa ou quentinha algumas vezes, que a gente conseguiria aumentar o número de pessoas beneficiadas na comunidade. Através, desmanchando essas cestas básicas e fazendo... Transformando em alimentos, certo. que nem sopa ou quentinhas. Mas foi daí mesmo que nasceu o trabalho de vocês com o social ou foi antes? Não, antes a gente já estava com uma ideia, né, da cozinha, de fazer uma cozinha. E aí foi surgindo, aí com a pandemia a gente vamos fazer uma cozinha. Com a cara e a coragem, digamos assim. Né? E não foi só nós dois, foram nós 4 que metemos a cara metemos as caras e a força fizemos mesmo, foi só Alberto e a dona Sandra, né? Aí no início, né, o Arley saía para pedir doações e essas coisas. Quando a gente viu que não estava dando para ele também, devido ao problema dele estar sendo muito cansativo. Aí o que acontece? Foi quando nós passamos, né? Foi quando nós passamos para ir para poder ir pedir alimentos para poder fazer, assim, entrar na rede. Ia pra Ceasa, a gente pegava um Uber aqui, se mandava pra Ceasa para pedir verduras, né, essas coisas. Aí quando chegava eu ia selecionar tudo, aí fazia o congelamento, né? Eu tirava um dia que eu não fosse, um dia que eu não ia trabalhar, eu passava o dia da manhã até não sei que hora, fazendo a parte do... A higienização e congelamento dos alimentos doados no Ceasa. Aí já guardava já os pacotinhos, aí quando a gente ia fazer já tava só descia do congelador, né? E com os acréscimos que a gente comprava, tem coisas que não pode ser congelada assim. E aí a gente começou a fabricar. Aí disso tudo foi surgindo, foi quando a gente conheceu. Continue. Conheceu quem? Lá no CCBJ? Aí a gente, em 2021 também, teve a retirada de uma feira popular que a gente tinha aqui, uma feira livre. A retirada como assim? Porque ela era uma feira ilegal, que você foi construída alvenaria num passeio público, numa calçada. Aqui. Ali Em frente à base. Jardim do Éden. Aí o que aconteceu? Aí teve a retirada. Aí a gente, vendo isso, a gente viu que o Estado nunca chegava aqui se não fosse de forma truculenta. Aí a gente começou a procurar outros meios. Aí começou uma parceria com o CCBJ. Eles vieram, ofertaram oficina de grafite, fizeram brincadeira com as crianças. Depois a gente conseguiu passar no edital as iniciativas comunitárias do Grande Bom Jardim, que aí
realmente houve um fortalecimento da nossa cozinha, porque é um edital menos burocrático e são 12 mil reais divididos em 5 parcelas. Que aí deu para acariar fundos do primeiro respiro da cozinha, foi esse. Mas isso foi na época da pandemia? 2022 já tava, tipo assim, tava tipo no início do pós-pandemia, mas ainda com muitos casos. Uhum. E também teve teve muitas pessoas que perderam o emprego nesse período da pandemia. Aí nesse período de 2020 também, que tava o pessoal voltando, tentando relocar os seus locais de trabalho. Muitos já desempregados que perderam o emprego mesmo, não teve acordo e nem nada. Sim. Simplesmente colocaram para fora. Aí nesse tempo aí já tinha acabado o seguro e tudo, aí que A fome apertou, né? a fome apertou. Deu uma situação da gente servir sopa e as crianças ir na Helena, puxar a barra da calça dela e perguntar: tia, eu posso repetir? Porque eu só tenho isso quando para eu terminar comer. aqui, eu posso repetir. E teve crianças que não tomavam sopa logo no início. Ai, tia, eu não gosto de sopa, mas eu tô com fome, então pode só um pouquinho pra mim provar? Eu disse, tá certo, meu amor, eu coloco. Se você gostar, eu coloco mais. Eu botava assim 2 dedinhos no copo, descartava. E aí, quando tomava, tia, é gostosa, eu gostei. A senhora pode encher pra mim? Eu disse, posso. Aí depois vinha, né? Eu posso levar um copo pra minha mãe, pra minha avó, que eu moro com minha mãe e com minha avó. Eu digo, faço o seguinte, vá na sua casa, pega uma vasilhazinha e traga, porque no copo você vai queimar. Mas se eu tenho que pegar a filha de novo, eu posso... Não, se chegar, você me chamar aqui do ladinho que eu sirvo pra você. Tá bom, bichinho, eu super feliz. Super feliz mesmo. Tanto nós pensamos, eu pensei em desmanchar, parar com a cozinha, porque estava muito cansativo, era muito cansativo. Né? Logo no começo era nós, né? O José Alberto estava longe, a dona Sandra tinha deficiência, não podia me ajudar sempre, né? E aí a gente pensou em desistir, né? A gente conversou para desistir. Aí no dia que você vai desistir mesmo? Aí eu pensei, o Arley, e as crianças que falaram que só tinha aquela sopa pro jantar? E no dia que a gente não tiver, no dia que não tiver nada, aí fizer a sopa, já vai ajudar. Aí, nisso tudo, todos andam pra gente desistir, mas a gente não tem coragem, simplesmente não tem coragem. Porque, apesar de tudo isso, muita gente já bateu na nossa porta. Quando a gente, às vezes, uma vez a gente tinha de fazer as compras pra nós, né? E bateram na nossa porta de manhãzinha, são 5 horas da manhã, não era? Pedindo, pelo amor de Deus, pra ajudar, porque essa pessoa, essa mãe de família, né? Tem 5 filhos. E aí disse que não tinha nada para dar pro café da manhã, as crianças não tinham ido pra escola porque não tinha nada para comer. Aí disse, o Arley olhou pra mim, eu olhei pra ele, o Arley agora, amor, disse, não tem jeito. Vai pro nosso armário, é o jeito. Nós temos, ele não tem nada. Aí foi que o Arley ajeitou uma cesta, né, e colocou biscoito, que a gente tinha do mês, colocou arroz, açúcar, colocou leite, colocou cuscuz, colocou lanchinho, né? Essas coisas, né? Aí colocou de tudo. A pessoa saiu agradecendo muito. No dia seguinte apareceu outra pessoa dizendo que não tinha nada para comer, que os filhos estavam achando com fome. Aí o Arley ajeitou novamente e mandou, né? E aí quando a gente desceu, o pessoal, e aí tia, vai ter sopa hoje? Tia, vai ter sopa? Aí o Arley, às vezes eu tava no trabalho, né? O Arley, amor, tem como fazer sopa amanhã? Eu disse, Arley, eu não sei. Aí ele disse, não, que o pessoal tá perguntando se tem sopa. Eu disse, tá certo, a gente faz. Amanhã acho que eu não vou trabalhar, a gente dá um jeito, viu? A gente dá um jeito, tá certo. Quando eu sair daqui do trabalho, já passo no mercantil, já compro coisas, porque não tem, então a gente vai ter que comprar, se quiser fazer. E aí passei no açaí, vim morrendo, quando eu cheguei ali, lembra? Liguei, o Arley vinha me ajudar, porque eu não estou indo de ônibus, eu não consigo ir até aí, que eu esperava lá na frente, né? Essa padaria, não conseguia até aí com essas coisas. Ele foi lá me ajudar para trazer nessas coisas, e em seguida nós fizemos sopa. E cara, também, aí eu vou contar só mais essa aí, depois o Arley toma de conta. E aí o que acontece? Tudo bem, nós fizemos a sopa, nesse dia nós servimos aqui no estacionamento, lá em cima, onde tem os banquinhos, passou por lá com ela, nos banquinhos, nós servimos ali, né? A sopa ali, porque tem muita gente aqui desse lado daqui que não vai pro lado de lá, e servindo ali naquela faixa ali, tanto vem do lado como vem do outro, como sobe daqui, então aumenta.
Vocês têm noção de quantas pessoas vocês conseguiram atender Olha, com cada sopão desse? É muita gente. Com Porque a cada gente- sopão, porque... A gente pega algumas assinaturas, mas não pega de todos, porque é muita gente. Mas a gente... Nesses anos que a gente fez uma estimativa, do início até hoje a gente deve ter atendido, a gente deve ter distribuído mais ou menos 16 mil refeições, entre sopas e quentinhas. Sim, aí nós pegamos, né? Não, vamos servir ali. Eu fiz o panelão de sopa nesse dia, a panela grande, que não sei se você já viu nossa panela de sopa, depois se quiser tirar foto lá na cozinha, a gente vai lá. Certo. Só que lá tá sem a pia, porque a gente, como eu te falei, a gente vai dar uma reformada lá. Nesse dia nós fizemos a panela e fizemos aquela outra de comprida, né? Que como fazia, tava com bem um mês que a gente não fazia. Aí a gente fez isso. Isso medo de deixar alguém sem sopa, né? E aí nós fizemos. E aí eu lembro como se fosse hoje. E eu já pensei, até agora depois que eu adoeci, eu pensei, quando eu voltar do hospital, eu vou acabar com a cozinha. Mas se eu não lembro das coisas, gente, não me deixa acabar. Simplesmente não deixa, não deixa. Eu não consigo, né? Não consigo mais. Digo logo isso, não consigo mais. Nós fizemos a sopa nesse dia. Quando nós chegamos lá em cima, aí chegou uma moça com uma criança, né? Criancinha mais ou menos, a menina dela tem mais ou menos 7 anos de idade. Aí ela foi assim, olha, coisinha cor pra você. Foi Deus que botou vocês aqui hoje. Porque ontem minha filha comeu unicim, porque eu pedi pra vizinha fazer. Hoje eu também comi unicim, né? E dividi pra mim e pra ela, que eu pedi pra vizinha fazer, porque meu gás acabou, tá com 3 dias. Meu Bolsa Família só vai sair amanhã. E talvez eu só compre o gás depois de amanhã. Então, olha, Deus não desampara ninguém, porque Ele botou vocês. Quem diria que hoje eu ia jantar? Eu estava preocupada sem saber o que eu ia dar para minha filha hoje, porque não tinha dinheiro, nem para o gás e nem para comprar o alimento. Né? Aí eu disse, não, mas assim mesmo, se preocupe não. Aquilo dói nem você, dói. Sim. Mas você tem que ser forte, que é para poder dar uma palavra de conforto. Sim. Eu disse, não, mas Deus não desampara mesmo não, com certeza, viu? Desampara não. Mas faça o seguinte, já que você quer só 2 copos de sopa, eu vou dar um copo de sopa para sua filha, para você, e você vai na sua casa e pegue uma panela e traga. E ali eu posso pegar uma panela? E se pode, vá lá e pegue e venha pegar a sopa aqui. Aí ela foi, né? E agradecendo, eu digo, não, mas estamos aqui é para somar mesmo. Quando é que vai ter sopa de novo? Eu digo, olha, devido ao meu corre-corre, eu não digo quando é que tem, mas quando tem a gente anuncia nos grupos, né? Fica atenta que a gente sempre anuncia. E eu posso levar sempre uma vasilha? Eu digo, pode. Nesse caso, pode sim, né? Porque a gente fazia assim ao princípio, né? Servia no copo, e depois que a gente servia todo mundo no copo, aí quem tava com vasilha podia pegar com a vasilha. Só que o pessoal se acostumaram que todo mundo ia ser servido no copo e depois tinha vasilha, que o pessoal já tava levando, já tinha um copo, que depois, devido a gente ter um gasto muito grande, não tá recebendo nada de ninguém no começo, e aí eu disse, gente, vocês têm que levar um copo, porque tá sendo difícil comprar os insumos e ainda comprar o descartável. Sim. E aí o pessoal tava levando copo, né? Tinha gente que levava caneca, outro levava uma leiteira, que eram os copos. Era o que tinha, né? Era o que tinha. E aí ainda levava uma panela, uma bacia, já sabia, já levava o copinho, já levava uma bacia debaixo do braço. Ei, tia, vai dar pra gente levar pra casa hoje, aí depois todo mundo for servido no copo, faça uma fila aqui, quem for quiser levar, que a gente vai servir todo mundo também. E aí era a fila, o pessoal pegava aqui o copo, já ficava aqui na fila com a vasilha, e daí por diante, entendeu? Mas é uma coisa gratificante quando você ajuda as pessoas. É muito gratificante. O que é que você acha que mudou no teu olhar pelo social, assim, depois que tu começou a... Como era antes e depois? Olha, antes eu dizia, vou lá fazer nada por ninguém, já vivo minha vida, vivo tão cansada. Tipo assim, a princípio, quando você não é envolvido com essas coisas assim, porque quando você não é envolvido, você olha mais para o seu eu. Nós somos muito egoístas. Nós reparamos muito para nós, é nós, nós e nós. Nós não reparamos pro vizinho. Muita gente só repara pro vizinho se o vizinho comprar um carro, se o vizinho estiver bem de vida, que você... Geralmente as pessoas dizem, como ele conseguiu se no trabalho, o trabalho dele... Isso aí a gente repara muito. Mas se tem uma coisa que a gente não repara muito é com a necessidade das pessoas. Nem todo mundo se incomoda com a necessidade das pessoas.
Então, depois que nós passamos a ajudar as pessoas, passamos, né, a fazer esse tipo de ação, assim, tudo que a gente pegava, tudo que a gente pensava era, ai, a gente até para ir pro mercantil a gente dizia, ai, o biscoito tá na promoção. Que tal a gente levar para fazer um lanche para as crianças? A gente leva lá para a cozinha solidária, bota lá a TV, bota um filme para as crianças, que tem muita criança aqui que não tem nada, que nunca foi nem no cinema. Que tal a gente fazer isso? Aí, amor, tá pesando nosso orçamento, já tem isso, vamos levar uma caixa, amor? Vamos, aí ele dizia, depois vamos levar uma caixa de suco também. Achando ruim, mas depois... Aí depois, aí depois assim, Arley, nós extrapolamos o mercantil, amor. A gente vai sentir peso, a gente vai ter que economizar o resto do mês, né? Então, é assim uma coisa que você passa a pensar, quando você passa a ajudar, você não pensa mais só em você, onde você vai, você pensa. Eu, pelo menos agora, por exemplo, eu tô num curso de corte e costura. Lá no Senai, a gente vai trazer as peças que a gente tá fazendo. Ou seja, calcinha, ao todo são 10 calcinhas para criança, 10 calcinhas para adulto, só que se aqui é peito e tudo. Não vai servir para esse charme aqui, mas tudo bem. E aí o que acontece? Eu já tô pensando em guardar para doar para as crianças aqui. Você só pensa em ajudar depois que você passa a participar dessas coisas, entendeu? Então isso é muito importante, a gente sempre pensar no próximo, né? Mas, Helena, fica aí que daqui a pouco eu te pergunto também outra coisa, porque dando um prosseguimento, né, assim. Aí eu, puxando um pouquinho do que você tá falando e trazendo, né, depois da cozinha e tudo mais, esse olhado social, como foi que vocês fizeram? Qual foi o momento que vocês descobriram a rede de cozinhas? Sim, foi em uma reunião com o CCBJ das iniciativas, na qual a gente conheceu o Adriano Almeida, que foi a partir dele que veio o convite para a gente entrar na rede de cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim. Aí a gente aderiu, desde esse convite foi em junho ou julho de 2022. Já tinha acontecido o mapa participativo? Tava no finalzinho dele, a gente ainda entramos com algumas colaborações no mapa. Certo. A gente também estava junto no lançamento. E eu acho que esse mapa foi um divisor de águas nas cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim. Porque é o seguinte, as cozinhas já estavam funcionando, só que as cozinhas ficava bem mais complicado para você conseguir o que a rede conseguiu como rede. Porque a rede tem um peso muito maior quando você vai num órgão público, numa entidade. Foi nessa aí que a gente teve várias conquistas através da rede de cozinhas. Por exemplo, teve a doação da Igreja dos Mormons, mais de 0,5 tonelada de alimentos que foi repartida entre as cozinhas. Teve a doação de outra 0,5 tonelada pelo Mais Nutrição, também foi repartido entre as cozinhas. Veio a conquista dos vales gás para todas as cozinhas da rede de cozinhas. Todas elas recebiam 3 vale gás, agora foram reduzidos para 2, mas é de grande ajuda a produção desses alimentos por quais a gente faz. E outra questão também que está sendo a mobilização social das nossas cozinhas, principalmente agora nessa nova empreitada agora da gente tentando avançar cada vez mais na soberania alimentar com a implantação das hortas comunitárias da própria rede, com essa pegada ecológica, Sim. orgânica, que faz toda a diferença você saber o que você está colocando no seu prato. Sim. É porque passa, como é que se diz? Acaba sendo muito mais do que o prato de comida, do que a sopa, né? Você vai aprender sobre nutrição, sobre saúde, sobre bem-estar. E eu acredito que realmente dentro da periferia, da onde a gente vem, onde a gente está, acaba que as pessoas não têm nenhuma, né? Não tem esse direcionamento. A pessoa, a senhora, né, vai no posto de saúde e diz assim:
olha, você tá com hipertensão, você tem que diminuir o sal, ou você tem que comer mais saudável, ela não sabe nem o que é. Não tem noção. Não sei se vocês, né, compartilham. Nós também teve aquela doação que teve do CCBJ lá pro CDVHS, que a gente foi pegar, que ajudou muito também. Sim. E aí, a partir do mapa participativo, que trouxe toda essa mudança, essa força, aí, quanto tempo que tá com mais ou menos 2 anos, né? 2 anos. Vai fazer 2 anos esse ano. Qual que você acha que foram as maiores conquistas, né? Dentro da rede de cozinhas, assim? Bem, eu acho que a nossa conquista da nossa visibilidade foi muito importante. Porque a partir daí, a gente já participou de audiência pública na OAB. Nós já fizemos debates, fizemos almoço com parlamentares de nível federal, estadual e municipal. E agora também a gente está com uma pauta para a gente ir para Brasília para fazer esse debate de âmbito nacional da implantação desses programas que ajudem a soberania alimentar das famílias periféricas de todo o Brasil. Isso é muito, muito, muito grande, né? Com certeza. Eu vou continuando aqui, tá? Como foi para vocês receber o processo do Ceará Sem Fome, né? Que vocês não entraram. Aí vocês me explicam como foi para vocês essa questão, vai. Bem, porque foi o seguinte. Porque o Ceará Sem Fome, do jeito que ele foi moldado, ele não iria atender a nossa comunidade. Pois nós temos uma estimativa de 2.500 habitantes dentro dos nossos residenciais. E todos estão em situação, pelo menos moderada, de segurança alimentar. Aí, como você, no meio de uma situação, com 2.500 pessoas praticamente passando fome, você vai escolher 100. Esse 100 aqui vai comer, os outros não. Não tem condições. Fora. Vai falar. Não, fora que, segundo nós ficamos sabendo, né, também tá no edital, né, que se numa casa tem 8 pessoas, só 5 quentinha a gente poderia dar para essa pessoa. E no nosso caso, chegou na porta, nós não escolhemos ninguém. Se chegar 10 pessoas da mesma família, todas 10 saem com a quentinha. Como é a realidade daqui? Como que vocês prestam atenção aqui no residencial? Como é? Das casas, né? É para poder mostrar bem especificamente a diferença. Bem, tem um senhor aqui que num apartamento de 42 metros quadrados vivem 8 pessoas. Esse senhor dorme no corredor, porque não cabe dentro da casa. Aí fica nessa situação, uma situação crítica. 8 pessoas vivendo de um benefício BPC. E criança especial, né? Sim. Na Pedrinho. Aí tudo isso aí a gente vê que seria impossível a gente dar conta. E essa realidade ela é bastante rotineira, assim, de ter 8 pessoas dentro de uma casa. Aqui é 6, 8, 5, 7 pessoas. Sim. Tipo assim, na casa que comporta de casal quantas pessoas? Com filhos aí, geralmente, no mínimo, tem 4, 5 pessoas. Aí, por essa, a gente fazendo a estimativa de 4 pessoas por apartamento, a gente chegou ao número de 2.500 pessoas. Quer dizer, para baixo, bem para baixo, né? Bem para baixo. A estimativa está baixa porque é uma estimativa que o IBGE geralmente gera por metro quadrado, né? Por moradia. Por moradia, né? Aqui vocês podem fazer por metro quadrado a estimativa, assim, sim, né? De certa forma. Aí sim, continua a questão além dessa realidade de pessoas assistidas, né? Você acha que tem mais algum critério que vocês também não entraram no Ceará Sem Fome ou foi mais por esse critério mesmo? Bem, a princípio a gente não entrou por causa dessa decisão nossa mesmo. O grupo sentou, que isso é uma loucura, conversou, né? Não daria certo, porque não daria nem para 10% da população.
É muito, muito, muito chocante mesmo. Isso, com certeza, é muito pouco a pouco. E como que você vai falar? Você come, você não come? Ou tentar fazer uma triagem, não tem como. Não tem, porque a situação não tinha como. é precária nesses 2 residenciais para todos. Pois nós estamos localizados no Siqueira, um dos bairros que tem o IDH mais baixo do município. Sim. Então, eu acho que esses dados são preocupantes. E outra coisa também, é uma crítica que eu faço ao governo do estado nesse momento, é que eles deveriam, antes de iniciar o programa, fazer um estudo no próprio território, para ver a situação, para ver que aí, a partir desse levantamento, eles iriam indicar qual é a porcentagem de quentinhas que cada cozinha deveria produzir. De acordo Porque, com... por exemplo, a cozinha Ana Facó, nós falamos em reuniões dentro da rede, até mesmo que chegaram até o Ceará Sem Fome, que se a gente fosse aderir, a gente teria que estar servindo no mínimo 250 quentinhas diárias de segunda a sexta. Aliás, de segunda a sábado. Para minimizar a fome, né? E para também não se prejudicarem dentro do processo. Vocês acham que depois que... Como é que está a fome, o diagnóstico de vocês em relação à fome aqui no território? Bem, eu acho que desde 2022 deu uma diminuída, mas nem tanto. Por exemplo, no mapa participativo, aqui entrou numa das áreas críticas de insegurança alimentar. Ela continua. Não saiu dessa área crítica. Não saiu dessa área crítica. Só que com a retomada das aulas também, que aí várias crianças saíram do crítico para moderado. Da insegurança alimentar crítica para moderada, porque fazem refeições na escola. Mas os pais que estão desempregados continuam na insegurança grave. E você também concorda, compartilha? Sim, concordo, porque tem gente que diz assim, meu filho vai pra escola, eu sei que lá ele vai comer. Eu sou adulto, eu me viro. Tipo isso. Porque assim, a pessoa que recebe um Bolsa Família, que tem 2, 3 crianças, mesmo que você receber 150 por criança, digamos fosse R$300, R$450, desde quando R$450, R$500, dá pra você alimentar uma criança com o que realmente ela necessita? Porque você tem que ver o seguinte, a criança ela precisa de muitas vitaminas, precisa de uma alimentação completa, rica, né? Por exemplo, é que nem uma vez o Rogério veio aqui, não foi igual, ele conversando, ele, mas você faz a sopa aqui? Aí eu falei os cuidados, que logo ao princípio eu tinha as pessoas que ajudavam aqui. Teve pessoas que saíram daqui, não vieram mais para ajudar, por quê? Porque na hora nós fizemos o curso de boas práticas, não foi? De boas práticas, né, tudo mais. E aí a gente antes a gente já tinha noção, né? Trabalho para nutricionista há muito tempo e então a gente aprende muitas coisas. Então a gente sempre fazia assim, né? Com os cuidados, muito cuidado com a higiene, né, também, né? O cuidado com as verduras, né, essas coisas. E também a sopa que a gente procura, que a gente fazia e faz quando faz, eu sempre falo, tem que ter a quantidade, tem que ser uma quantidade com isso, com isso, com isso. Nós tínhamos algumas pessoas que chegaram, tia, eu não como verdura. Aí eu percebia que eu gosto de observar, parece que eles ficavam tirando as verdurinhas, né? Aí foi o que eu fiz. Eu passei a bater, fazer a verdura bem pequenininha, ou então a bater ela no liquidificador. Ou seja, a sopa, ela vai rica da mesma forma, só que você não tá vendo a verdura. Então isso as crianças tomavam tranquilo. E todo mundo comia de tudo, mas eu gosto de fazer sempre com uma sopa forte, que na hora que você toma aquilo ali, você toma um copo, tá alimentado. Pode dormir com aquele copo que já tem a proteína, tem o legume, já tem verdura, tem tudo, entendeu? Entendi. Então é uma coisa mais completa. Fora a sopa e tudo mais, vocês têm mais alguma atividade? Sim. Porque aí da cozinha também, que a gente também aqui foi pioneiro na arte do audiovisual dentro da comunidade. Nossa.
A gente começou com a televisão, DVD, o que tinha. Isso como? Eu desci com a TV na cabeça e eu... A Ou vai caixa de se som. queimar nossa TV e tchau. E tudo, DVD mesmo. Era DVD, ainda tem um DVD ali guardado lá na cozinha. Aí a gente começou com isso em 2020 também. Nessa luta aí de televisão aí, até que o ano passado, no edital das iniciativas, temos Cine Periferia, passou nesse edital. Massa! Aí a gente conseguiu dar um pouco de profissionalismo para o nosso cine. O projetor, tela, Ele fez um curso som. também. Lá no CCBJ de Cine Clubismo, notebook, tudo. A gente conseguiu aparelhagem, não profissional, mas bem adequada que dá pra gente utilizar aqui nos nossos residenciais, trazendo um pouco de cultura também para a nossa comunidade que tanto anseia. E nesse cine, assim, não ficava só no cine. A cozinha estava presente também, fazendo sopão, fazendo um lanche, né? E sempre no cine, quando não tinha sopa, tinha um lanche. Era açúcar, era biscoito, Nossa, que legal. era pipoca, né? Tudo isso, né? Que aqui, se for fazer qualquer coisa, tem que ter comida. Sim, Né? Eu acho que quando você diz vai ter um lanche, isso virou festa. Até hoje as crianças perguntam, tio, quando é que vai passar um filme? Tio, quando é que ainda vai ter filme de novo? E tal, entendeu? Sempre E tem. também traz um senso de comunidade, né? Sim. E aí até que no final do... Porque eu vi as crianças muito dispersas também, às vezes, no filme. Aí eu cheguei, ó, gente, no final do filme, eu vou fazer as perguntas. Ah, que Só massa! vai comer quem acertar. Aí o pessoal todo fazendo as perguntas. Deixa eu responder. Eu. Tá, vai você. Aí no final, tio, o senhor não perguntou pra mim, eu vou comer. Eu falei, a comida agora é pra todo mundo. Aí virava festa e tudo. Porque pra gente também conseguir chamar a atenção das crianças para algo a mais, além do só se alimentar fisicamente, os nutrientes físicos, né? E também tá... Gera um debate, né, sobre o Sim. filme. E outra coisa, a criança fica mais atenta, ficar assistindo. Não, será que ele vai perguntar isso? O que será que ele vai perguntar? Tia, sabe o que é que o tio vai perguntar? Eu digo, não, filho, não sei não, minha parte é parte da alimentação. Não E aí, eles prestavam atenção em cada Eles detalhe do uma filme. pergunta que gerava mais assim as coisas na gente, né? Mas a gente não comenta quando tá em casa, é que eles falavam sempre assim, e se ele não perguntar nada pra gente, se ele não perguntar nada pra mim, será que eu vou receber alguma coisa, eu vou comer? Aí chegava a tia... A preocupação, né? A angústia gerada. Isso dói, viu? Eu não tenho criança, tenho só uma filha, graças a Deus, mas é só você se pôr no lugar da... né? Eu já fui criança e já sei como é que funciona esse tipo de coisa. E aí ele dizia assim, tia, o tio terminou as perguntas e ele não me perguntou nada. Eu vou receber, eu vou poder receber alguma coisa, eu vou receber, eu vou tomar sopa, então vou receber lanche. Eu disse, vai. Tá certo, tia. Aí chegava o outro e dizia assim, tia, ele vai, aí na outra vez, né, já vai ser quantas perguntas? Que eles ficavam contando, chegasse na quarta, não, vai ser 4 perguntas, por exemplo, chegasse na terceira, eles ficavam, tia, pergunta pra mim, eu ficava louco, achando que não ia se alimentar. Então, isso dói muito na gente, viu? E muitas vezes as crianças vinham sozinhas, vai sozinha pro cine, viu? Nós, como o Arthur tava com problema, já por último, eu tava com problema, e a gente tem dificuldade para levar as mesas, que nós temos mesa, temos cadeira. Só que quando é para levar, geralmente eu arranjo alguém e dou, não pago, não faço pagamento, né? Mas eu dou uma gratificação para levar e para trazer, né? E às vezes isso pesa, né? Então diz assim, se a gente fizer o cine aqui embaixo, né? Vamos fazer, já tá no finalzinho, vamos fazer aqui embaixo, que lá no salão também tá sujo. Aí toda vez que vai fazer lá no salão, tinha que lavar, era material de limpeza, era ir pra lá, eu tenho um problema no meu joelho e tal, então ficava muito dependioso.
E aqui não, aqui no salão embaixo, a gente varria, limpava, e aí tem os tapetes, que as crianças não ficavam sentadas no chão. A gente tem os tapetes, tinha 3 tapetes, né? Temos 3 as crianças brigam para sentar nos tapetes e e deixam as cadeiras lá, tudo vaga. né? Aí eu disse, vamos levar pelo menos 10 cadeiras, né? Nós levamos cadeiras, né? Vai chegando gente, a gente pede para algum rapazinho que vai para descer mais cadeira para os adultos sentar, né? O Arley descia. Aí os adultos ficavam sentados, mas as crianças que estavam sentadas nas cadeiras, quando chegava outro tapete, pulava do chão, todo mundo no tapete, entendeu? Então ultimamente a gente fez aqui embaixo, deu super certo. Muito bom. E aqui fica mais fácil pra gente só subir, né? Também. Não tem tanto aquele esforço. Deixa eu ver aqui. Sim, dentro dessa perspectiva do Sim e também das cozinhas, né? O que é que vocês dois pensam pro projeto, pro Ana Facol, pro futuro? O que é que vocês sonham? O que é que vocês queriam que fosse, sim, materializado pra frente? Né? A gente tem uma pegada muito... Essa parte sociocultural. Não vai lá, por exemplo, deixa o gato lá, fazer dos blocos essa parte que dá para ser grafitado, uma grande tela de grafite por cada bloco. Uhum. Que a gente já tem algumas paredes aqui grafitadas que são excelentes. Tá bom, hein? E outra coisa também seria os equipamentos do Estado dentro do nosso residencial. Ou pelo menos próximo, que atendesse a nossa comunidade, por exemplo. Dentro de Bom Jardim tem uma população do tamanho da população de Sobral. Mas a gente não tem nem um hospital de médio porte dentro do nosso território. Sim. E outras questões que a gente vê que o Bom Jardim é uma potência na luta social, é uma potência na organização, mas por ser um bairro periférico, um território totalmente periférico, as autoridades não nos veem. Porque é bem difícil, porque a gente não tem um hospital nem de médio porte. A educação aqui também se torna num aspecto meio difícil, porque tem escolas que não podem receber os alunos daqui por causa da questão de território. Sim. O posto de saúde Também não pode ser usado, né? A gente não tem agente de saúde por causa disso. Sério? Isso. Aqui é uma área descoberta. Meu Deus! Aí, a partir daí, eu me lancei como candidato ao Conselho Local de Saúde. Aí, a partir dessa articulação, a gente consegue trazer uma equipe médica para fazer o atendimento aqui no residencial uma vez por mês. E dia 4 agora de junho, a gente vai conseguir trazer a campanha vacinal aqui para os residenciais, porque na última parceria do Senai regional e o posto de saúde, foi dia 17 agora, né? Foi, de 17 de maio. Você estava no hospital. Sim. Aí o que aconteceu? A equipe do posto de saúde ficou alarmada do jeito que as carteiras vacinais estão atrasadas. Um índice muito alto de criança não vacinada. Aí dia 4 vai vir esse reforço para conseguir atender essas crianças dos nossos residenciais. Isso já é uma vitória, com certeza. Uma coisa de muito difícil. Porque se Deus me livre e guarde, der uma epidemia de sarampo aqui, quantas e quantas crianças nós iremos perder por falta de uma coisa tão simples que seria as crianças serem vacinadas. Aí eu chamo a atenção porque recurso o Estado tem, o município tem. Aí eu fico me perguntando. Só não querem nos colocar na fatia no orçamento. Exatamente. Né? Beira-mar, os bairros nobres, se abrir um buraco na rua, 12 horas depois está consertado. A Beira-mar já passaram, desde o tempo que eu estou aqui, já foram 3 reformas grandes. Antes de terminar uma, já começa outra. E os bairros periféricos não merecem a atenção do Estado, do município? Nós estamos no Grande Bom Jardim, aonde deveria
por número de habitantes, ter uma estrutura bem melhor. Aqui nós temos ruas esburacadas, um mau atendimento de saúde, precariação dos postos de saúde, o índice de desenvolvimento humano baixíssimo, fora as questões do pessoal ainda que mora na margem do rio Maranguapinho, que vivem com as suas casas alagadas, por exemplo, ali na Granja Portugal. Porque a gente que se organiza no conjunto, como o território, a gente tem que olhar para todo o Grande Bom Jardim, e não somente para o seu umbigo dentro do seu bairro. Então, por isso a gente tem atenção nesse âmbito por todo o Grande Bom Jardim, não só pela nossa comunidade. Por isso que vocês estão em rede também, né? Sim. Que a rede que Sim. consegue... O sofrimento de uma cozinha se torna o sofrimento de todas. Aqui tem muita gente também que geralmente pergunta: ô Helena, quando é que o Arley vai trazer os médicos? Quando é que vai ter médico atendendo na cozinha solidária? Aí eu digo, bem, o Arley teve um problema muito sério de saúde agora, ele está em recuperação, mas ele já está articulando isso, então a gente tem que aguardar, entendeu? Mas muita gente já me perguntou quando é esse ano que não teve ainda consulta aqui, não foi esse ano, ou já teve? Mas teve os atendimentos. Teve os atendimentos, né? Aí sempre perguntam, quando é que vai ter médico? Quando foi que eu desci do ônibus? Ontem, foi ontem que eu não fui pro curso. Aí encontrei 2 pessoas ali. Oi, tudo bom? Não sei como é que está se falando também. Quando é que vai ter atendimento lá na Cozinha Solidária de novo? Eu digo, a gente tá vendo, tá? Só deixa ela se recuperar que a gente vê isso. Mas o pessoal sempre pergunta exatamente porque, assim, também tem uns postos, né? Tem gente que não tem como pagar um Uber para ir no posto. Aí tem gente que vai a pé. Tem pessoas que não podem ir a pé, que não podem andar. E bom dizer a contramão, né? Daqui ali para aquele posto. E aí quando tem aqui, nossa, é uma bênção para as pessoas. Que aí vem aqui, a doutora examina, faz tudo, todo procedimento aqui. Então é por isso que eles perguntam, entendeu? Sempre perguntam quando é que vai ter consulta aqui. Até porque também, de certa forma, é um cuidado. Eu acho que um médico vir no território é outra experiência, né? Realmente, eu acho que eles ficam um pouco mais sensíveis, né? Examinam melhor. Ou não sei se você está falando besteira. Né, a médica que já veio aqui disse que se sente bem, o Arley desce para receber. Graças a Deus ninguém nunca teve nenhum problema para entrar aqui, para passar aqui, para subir, graças a Deus. Até hoje não, né? O pessoal compreende, entende, né? E acham legal isso que a gente faz, né? O pessoal mesmo acha legal isso que a gente faz, que ajuda e tal. Então, acho que a partir que você faz uma coisa importante para a comunidade, que é ajudar, sem pensar em si, que a gente não pensa, vai trazer benefício pra gente, vai trazer isso pra ele, tá fazendo porque vai ser bem pra ele, vai fazer porque ele tá ganhando pra isso. Não, ele não tá ganhando pra isso, tá fazendo voluntariamente, que nem a menina ficou horrorizada um dia desse, que eu tava lá embaixo falando sobre o Arley ser conselheiro, né, perguntando se o Arley tinha como conseguir o exame pra ela, e disse, olha, o Arley é conselheiro, o Arley não pode chegar lá e dizer, bote essa pessoa na frente. Nem pra mim ele consegue, sou a esposa dele, nem pra ele. Se ele vai lá no posto, ele pega a fila pra pegar a medicação, se tiver alguma medicação pra pegar lá. Ele vai pra esperar, se for pra demanda, ele vai esperar do mesmo jeito também. E tudo isso. Tudo que o Arley faz é voluntário, gente. O Arley não... Porque uma vez eu escutei a pessoa falar que era só coisa do interesse de o Arley, né? Eu digo, gente, vocês não sabem o que estão falando. O Arley não tem nenhum interesse por trás de tudo isso. O Arley não ganha pra isso. Se ele vai no posto, ele vai de Uber, é do nosso bolso que sai. Se ele passa o dia fora atrás da luta, é do nosso bolso que sai o almoço dele. É do nosso bolso que a gente paga o Uber. E ninguém ganha nada pra isso, não. A gente vai atrás do que é o melhor pro residencial. E enquanto a gente puder ir atrás, a gente vai, né? Porque enquanto uns criticam, outros agradecem muito, muito mesmo. Né? Diz que tá orando pela gente, que a gente tá nas orações, que a gente tá nas orações, que tá botando a gente nas orações deles e tudo. Então, isso é muito gratificante pra gente. Vocês sabem quais são as áreas que são atendidas? Assim, aqui, né? Fora o Anafacó, quais são os... Se vocês conseguem atingir fora também? Tem gente lá de baixo que quando tem consulta aqui vem pra cá.
Tem, nessa daqui não, que vem não. Entendi. Mas só para mencionar no vídeo, para ficar registrado o nome das comunidades e tudo. Bem, porque a princípio, essa região aqui do Eloneira de Studet, Ana Facó, essas proximidades mais próximas aqui dentro do Siqueira mesmo, o Cine já teve outras comunidades também. Por exemplo, na Granja Portugal a gente já fez atendimentos com o Cine. Lá nas Cabonja a gente também fez uma exibição lá. Tipo assim, a gente, aonde tiver alguma instituição interessada a levar o Cine, a gente leva. Só que aí a gente também já fala para a instituição que quer receber, que no caso a refeição é promovida por eles para os espectadores do Cine. E que isso tem que ser vinculado mesmo, né? Sim. Para não deixar sem refeição, beleza. Muito obrigada. A gente já está finalizando, né, a entrevista, certo? Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação, né, ao que achou que está faltando aí para falar. Bem, primeiramente, né, gostaria de agradecer a vocês da Unilab por esse excelente trabalho que vocês também vêm desempenhando junto com a gente nessa parceria maravilhosa que está sendo Unilab e Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim. E também citar outros parceiros como o CDVHS, Rede Delis, o Nupega, professor Eduardo lá da Diálogos, vocês, por exemplo, a Natiele e outros estudantes e bolsistas que têm trabalhado e acompanhado a gente no longo desses quase 2 anos de batalha. E também o pessoal do Nupega com a professora Yara e os demais que vêm acompanhando a gente. E também citar o Adriano Almeida como o grande articulador da nossa rede e todas as cozinhas que compõem, né? Porque a luta nunca é só, sempre é árdua, e se não tiver um para apoiar o outro, muitos não chegam no final. Então, esses são as minhas considerações finais. Agora, Helena. É só as mesmas suas, né? Eu costumo falar sempre, juntos e misturados, unidos venceremos, e no individualismo a gente não vai muito longe. E é isso, só agradecer, né, essas pessoas que estão junto conosco, né, na luta por coisas melhores, e esperamos que venham coisas melhores aí pela frente, né? Essa é uma das nossas esperanças, né? Que esperanças são muitas, né? E é isso, só agradecimentos. E outra coisa, e também eu estava esquecendo também de algumas pessoas também que devem ser citadas, por exemplo, que a gente sabe que tudo isso também envolve a política. E a gente tem tido alguns parceiros, alguns parlamentares que vêm nos dado força. Então, a todos os parlamentares também que estão nos ajudando a articular nos meios políticos, muito obrigado a vocês também. Sim, né? É verdade. É isso, né, gente? Muito obrigada, viu? Pela acolhida, pela visita. Por ter aberto aqui as portas da Ana Facó pra gente poder conversar um pouquinho, tá? Tranquilo. Obrigada, gente.